Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter aula de contabilidade de custos. Tá? Nós vamos retomar esse conteúdo de custos, que a gente já trabalhou contabilidade geral, a gente já andou com uma boa parte da disciplina de contabilidade geral, nós caminhamos, e vocês já estão desenvolvendo o projeto de aprendizagem. Então, eu vou brecar um pouquinho, nós vamos assumir a contabilidade de custos, que nós só começamos, e eu vou disponibilizar nas próximas semanas um projeto de aprendizagem relacionado com a contabilidade de custos, tá? Como forma de avaliação desse conteúdo sobre custos, tá? Como o nosso tempo já está caminhando, já estamos entrando no mês de novembro, então eu vou dar essa aula de custos e já vou liberar o projeto de aprendizagem, talvez até a semana que vem, para que vocês tenham tempo hábil de conseguir desenvolver tanto o projeto de contabilidade geral quanto o projeto de contabilidade de custos, tá? Então, são os dois projetos desse semestre e mais as outras ferramentas de avaliação, conforme nós tínhamos combinado no início do semestre. A gente já tinha feito uma aula de custos, de conceitos, bem lá no começo, né, em agosto, e então eu vou pedir que vocês retomem essa aula, vocês vejam a gravação dessa aula. Eu coloquei aqui no Moodle, eu vou mostrar. É a aula do dia 3 de setembro. Então, vocês assistam essa aula antes de tudo, tá? Porque lá tem as definições de custo, o que é custo, as definições de gastos, custos, despesas, os tipos de custos, custos diretos, custos indiretos, custos fixos, custos variáveis, a composição dos custos diretos em materiais diretos, em mão de obra direta, e também uma explicação sobre custos indiretos. Tá? Nós fizemos só isso em relação a custos, só essa definição. A gente não seguiu, porque eu precisei dar um foco maior na contabilidade geral. Então, agora nós vamos dar sequência nessa aula de custos. Tá? Eu vou explicar para vocês. A gente vai entrar na parte de exercícios. Eu vou estar explicando como que a gente resolve alguns exercícios, o que é pedido, né, no exercício de custos, e depois eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês estarem fazendo, e essa lista também é avaliativa no programa, tá? E depois, com o aprendizado dessa lista, vocês conseguem fazer o projeto de aprendizagem, que é nos mesmos moldes, mas de uma forma aplicada, tá? É uma forma real de desenvolver essa análise, ok? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou primeiro mostrar o Moodle para vocês se orientarem. Então, aqui está a tela do Moodle, tá? Contabilidade. Aqui nas gravações, ó, estão todas as gravações que nós fizemos. É essa aula aqui que vocês têm que assistir, tá? Do dia 3 de setembro. Então, está no item gravações. E eu também coloquei aqui no item aulas de contabilidade de custos, é o primeiro tópico, aula 1 de contabilidade de custos, em 3 de setembro. Então, essa aula é a inicial, aonde a gente começou a falar sobre contabilidade de custos, tá? Então, é bom vocês assistirem a aula, retomarem esses conceitos, para a gente começar a lista de exercícios. Então, aqui também já tem os slides dessa aula, tem alguns vídeos de reforço, e eu já coloquei aqui a lista de exercícios e o link para entregar esses exercícios, tá? Então, eu vou estar explicando hoje como que a gente faz, eu vou
Vou fazer 2 tipos, que são a base para vocês desenvolverem toda essa lista. Deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar agora os exercícios. Tá? Então, são 2 tipos de exercícios que nós fazemos. Basicamente, eles têm o mesmo padrão. Então, esse primeiro aqui é só é só um exemplo mesmo de como que a gente faz os custos indiretos, tá? E depois tem um exercício completo, onde é solicitada essa análise completa dos custos. Então, esse primeiro exercício é o seguinte: nós temos os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos, como o nome já fala, eles são aqueles custos que estão relacionados com o produto, né? E esses custos diretos, a gente não precisa fazer nenhum tipo de análise, porque eles já fazem parte da composição do produto. Então, por exemplo, se eu tenho uma padaria e eu produzo pães, eu sei a quantidade de farinha de trigo que eu uso para fazer pães. Então, o custo da farinha de trigo já é diretamente ligado ao custo do pão. Tá? Então, se eu gastei R$ 1.000 de farinha de trigo, então é R$ 1.000 de farinha de trigo como custo direto para o pão, né? Se eu tenho mais de um produto, por exemplo, a padaria tem pão, rosca e biscoito, e eu uso R$ 1.000 de farinha de trigo, e eu tenho que fazer a separação de cada produto. Então, eu tenho a quantidade de farinha que eu usei para fazer pães, para fazer biscoitos, para fazer roscas. Então, eu consigo dividir diretamente pela quantidade de farinha que foi usada. Então, se eu usei 100 quilos para fazer pães, 80 quilos para fazer biscoito e 60 quilos para fazer roscas, então essas quantidades de farinha são os custos diretos de cada produto, né? E aí eu só coloco o valor do gasto. Então, se eu gastei R$ 1.000, aí eu vou dividir em 100, 60 e 80 para cada produto. Então, eu não preciso fazer nenhuma análise para conseguir apurar o custo direto, tá? A mesma coisa com a mão de obra direta. Agora, quando eu parto para os custos indiretos, e aqui tem um exemplo, né? Então, os custos de administração, os custos de aluguel, de frete, de telefone, de impostos, aqui é um pouco mais difícil de eu conseguir fazer essa identificação, porque os custos indiretos, eles são custos da empresa e não do produto. Então, se a empresa tem um produto somente, então tudo bem, eu não preciso fazer nenhuma análise. Esse valor é direcionado para aquele produto. Mas grande parte, a grande maioria, quase a totalidade das empresas tem mais de um produto, né? Então, o custo é da empresa, não é do produto. Então, se eu tenho 5 produtos na empresa, como que eu faço a divisão de custos de administração, de custo de aluguel? Como que eu divido o valor do aluguel para 5 produtos que eu tenho na empresa? Eles não têm relação com o produto, né? Então, se eu pago R$ 1.000 de aluguel da minha padaria e eu produzo pães, roscas e biscoitos, eu não sei como que eu vou dividir o custo de aluguel para cada um desses 3 produtos. Eu tenho que adotar um critério, porque o aluguel não está relacionado com a produção, né? Eu produzo pães sem o valor financeiro do aluguel. Mas é um gasto, é um custo, né, que é indireto, e eu preciso analisar esses valores dentro da minha teoria de custos. Então, para custos indiretos, nós temos que fazer divisões, tá? Essas divisões são chamadas de rateio. Então, eu tenho que ratear os custos indiretos pelos produtos que a empresa produz e comercializa.
A forma mais tradicional de fazer esse rateio é adotando valores percentuais, tá? Então, eu faço esse rateio de forma percentual. É o jeito mais prático e mais fácil de fazer essa divisão. Então, eu tenho que entender a participação percentual de cada um desses componentes dentro do universo dos custos indiretos, tá? E depois eu tenho que entender a participação percentual do total de custos para cada produto. Quantos por cento que cada produto vai absorver desse meu valor de custo indireto, tá? Então, essa é a parte mais difícil de fazer cálculos com custos indiretos. Não é difícil, mas eu preciso entender a dinâmica desse processo. Então, eu tenho que compreender como que eu faço essa divisão, tá? Eu preciso encontrar os valores percentuais de cada um deles. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho que a empresa gastou no ano 41.095.112 reais com custos indiretos. E aí é dado que a administração tem uma participação de 32%, a comercialização 23%, o aluguel é 12%, o frete 8%, impostos 19% e telefone 6%. Tá? Então eu quero saber qual que é o valor financeiro de cada conta. Ok? Então eu tenho um valor total de custos indiretos e eu quero entender a estrutura de cada componente desses custos, pelos valores percentuais que são dados. Tá? Então, aqui para mim achar isso é uma conta bem simples. Eu vou apenas multiplicar o valor total pela porcentagem de cada um. Tá? Então, aqui o que eu fiz, ó. Eu já estou usando Excel, tá? A gente não vai fazer nada na mão. Quem sentir dificuldade com Excel, dá um jeito aí e nós temos que usar o Excel, tá? Então, eu peguei 32%, que é o C2, vezes o A11, que é o valor. Tá? Então, a administração absorve 13 milhões desse valor de 41. Depois eu venho aqui e arrasto, e ele já calcula para mim todos os demais. Tá? Para mim conferir, eu venho aqui na soma, e somo tudo, tem que bater o valor. Então, bateu o valor aqui. Tá? Pronto. Então, eu consegui fazer a divisão dos custos. Tá? Eu posso também fazer o contrário. Eu posso colocar, vou copiar aqui para vocês entenderem. Eu posso colocar de novo, lá como número. Eu posso colocar os valores financeiros e pedir o percentual, tá? Como é que eu faço isso? Aí eu tenho que fazer a operação contrária, eu tenho que fazer a divisão. Então, eu vou pegar cada valor financeiro e vou dividir pelo total, tá? Aí eu vou travar a célula aqui, para travar, e travo, tá? Aí, ó, 32%. Aí eu arrasto, e aí ele deu os demais, tá? Então, eu posso dar o percentual e pedir para calcular o financeiro, ou eu posso dar o financeiro e pedir para calcular o percentual. Dá no mesmo, tá bom? Então, tem dois exercícios na lista que é para fazer isso, tá? Os dois primeiros são os mais simples, para achar a participação de cada valor, ok? Sempre que eu for fazer percentual, é sempre assim. Eu pego o valor financeiro de cada conta e divido pelo total, tá? Ou de um produto, depois a gente vai fazer, daqui a pouco vamos fazer o segundo exercício, vocês vão perceber. Eu pego o valor total, o valor de cada item e divido pelo total. E aí eu encontro a porcentagem. Para achar a porcentagem é sempre assim, o valor dividido pelo total. Valor dividido pelo total, tá?
Então, os dois primeiros exercícios são isso, da lista. A partir do item 3, o exercício 3, então aí entra uma análise financeira do exercício. O exercício pede uma análise financeira, tá? Eu vou parar aqui. Vou compartilhar com vocês a lista de exercícios que está no Moodle. Aqui, ó, vou baixar aqui, lista de exercícios, para a gente ver o enunciado desse exercício que eu vou estar fazendo. Tá? Deixa eu ver se compartilhou aqui. Deixa eu compartilhar o... Aqui, PDF. Então, olha, aqui está a lista de exercícios que eu passei para vocês. Está vendo que o exercício 1 e o exercício 2 é para vocês calcularem. O 1 é para calcular o valor financeiro e o 2 a porcentagem. Tá? Igual eu fiz. Aí, o 3 já é um exercício de análise. Tá? Deixa eu ver qual que eu vou fazer. Eu vou fazer o do chapéu, vou fazer o 4. Tá? Então, o exercício 4 eu vou fazer como exemplo. Isso, mas não é o mesmo. Eu mudei os valores, tá? Mas é o mesmo exercício de chapéu, bolsa e cinto, mas com valores mudados para que vocês possam resolver o exercício 4. Então, é assim, ó. Eu vou dar um enunciado para que vocês façam uma análise de custos, tá? Na verdade, a gente não quer fazer uma análise de custos, mas a gente quer saber uma análise de resultado, ok? A apuração dos custos em si, ela não serve para muita coisa sozinha, isolada, né? É lógico que eu posso saber, eu posso querer saber quais são os custos da minha empresa, quais são os custos de um produto da minha empresa, mas se eu ficar só nos custos, isso não tem muita significação para análises de gestão. Eu preciso usar essa informação de custos para comparar com os resultados, tá? E esses resultados são os indicadores de lucro ou de prejuízo. Então, eu preciso saber se a empresa teve lucro inicialmente. Essa é a primeira análise, né? Eu preciso saber se deu lucro ou se deu prejuízo. E depois, aí depois eu faço outras análises, tá? Mas, inicialmente, eu apuro custos para verificar se aconteceu lucro ou prejuízo. Então, é para isso que a gente faz essas análises. Então, a gente começa o exercício pensando nessa situação de lucro ou prejuízo, tá? Então, eu forneço aqui, por exemplo, esse exercício que nós vamos fazer. A empresa tem 3 produtos. É uma fábrica de chapéu, bolsa e cinto, tá? Aí é dado os custos diretos de cada produto. Então, os custos diretos de chapéu, bolsa e cinto, o valor da matéria-prima que foi gasta no ano e o valor da mão de obra direta que foi gasta no ano, para cada um dos 3 produtos. Depois, o exercício mostra os custos indiretos. Então, quanto que foi gasto no ano com cada componente indireto, tá? E aí, para que a análise fique abrangente ao nível de resultado, a gente precisa fazer a parte da receita. Então, é dado a comercialização dos produtos, então a quantidade de vendas de cada produto no ano e o preço de venda unitário, tá? Então, por essa informação eu consigo apurar as receitas.
Pronto, então eu tenho informações de custos diretos, custos indiretos e receitas. Então agora dá para mim fazer a análise financeira, tá? Então aí começa o enunciado do exercício. Você precisa analisar a empresa e verificar a sua situação. Para tal, é necessário calcular o faturamento da empresa, tá? Então é a primeira coisa. O faturamento da empresa tem esse nome, faturamento, ou então a gente chama de receita, ok? Então, calcule o faturamento ou a receita de cada produto e o total da empresa. Tá? Então, é o primeiro item. O item 2, calcule o custo direto total de cada produto. Ao encontrar esses valores, calcule o custo direto unitário de cada produto. Item 3, faça o mesmo para o custo indireto. O indireto total você já tem, calcule o custo indireto total unitário para cada produto, fazendo o rateio em função da quantidade vendida. Item 4. Para calcular o custo total da empresa, é necessário somar o custo direto total e o custo indireto total. Então, é a fórmula CT igual a CD mais CI. Então, calcule o custo total da empresa. Da mesma maneira, para calcular o custo total unitário, basta somar o direto total unitário com o indireto total unitário. Então, CT unitário igual a CD unitário mais CI unitário. Agora você sabe quanto que a empresa gasta para fazer os seus produtos. Você sabe quanto custa os produtos da empresa. Você também calculou o faturamento lá no início, no item 1. Utilizando-se dessas informações, responda: a empresa teve lucro? Qual produto deu lucro e qual produto deu prejuízo? Tá? Então, essa é a análise completa que a gente vai fazer de uma empresa com as informações de custos e de receitas. Então, vamos lá para o nosso Excel começar o cálculo. Deixa eu compartilhar aqui a planilha do Excel. Então, olha, eu transportei as informações aqui, né? As vendas que foram dadas de cada produto, o preço unitário, tá? Os custos diretos de cada um e o custo indireto de cada um, tá? Isso é o que foi dado lá no exercício. Então, a gente vai usar sempre no Excel. Então, vocês vão pegar lá no PDF e vão copiar aqui na planilha, tá? O primeiro item fala que é para calcular o faturamento. O faturamento, ele tem uma fórmula. Então, é igual vendas multiplicado pelo preço unitário. Tá? Então, essa é a fórmula das vendas, do faturamento. Vendas vezes o preço unitário. Então, para mim, calcular o faturamento, que é o item 1 da lista de exercícios, né, o primeiro item, ele pede para calcular o faturamento de cada produto e o faturamento total da empresa. Então, eu vou fazer vendas vezes o preço unitário. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, vendas e tenho o preço. Então, eu vou colocar uma linha aqui, faturamento, e vou multiplicar as vendas pelo preço. Tá? Então, eu vou fazer 6.830 vezes 150. C3 vezes C4. Tá? Calculei aqui. Aí eu clico aqui, ponho o mouse aqui, formo essa cruzinha, eu arrasto e acho dos outros dois. Então, eu tenho o faturamento do chapéu 1.024.500, da bolsa 812.000 e do cinto 1.232.000. Tá? Se eu somar os três, então eu ponho aqui a soma, somo os três, vai dar o faturamento total 3.068.861. Ok? Então, eu resolvi o item 1.
eu fiz o faturamento total da empresa, a empresa faturou 3.068.000, e o faturamento de cada produto está aqui nessa linha amarela, tá? Então, o item 1 está pronto. O item 2, ele fala, calcule o custo direto total de cada produto. E ao encontrar esses valores, calcule o custo direto unitário de cada produto. O custo direto, então, eu transportei aqui, né, ó, essa informação que está lá na lista. Eu tenho o valor de matéria-prima direta e o valor de mão de obra direta. O custo total é a soma dos dois, tá? Então, eu vou só somar aqui. Então, eu venho aqui, soma, clico aqui, ó, autossoma, né, ou soma, e separo os dois itens aqui. E ele vai somar. Então, aí eu arrasto e ele me dá o valor dos 3 produtos, tá? Da mesma maneira, se eu somar os 3 juntos aqui, né, clico aqui no soma de novo, então ele deu aqui o valor do custo direto total, tá? Então esse é o total do custo direto do chapéu, da bolsa, do cinto. E esse é o custo direto total da empresa, que eu somei os 3 produtos. Ok? Aí, no mesmo item 2, ele fala, calcule o custo direto unitário. O custo direto unitário significa qual é o custo direto de uma unidade vendida ou produzida, tá? Então, eu tenho aqui o valor total que eu encontrei. Esse valor corresponde a toda a venda, toda a quantidade que foi vendida é esse valor. Só que ele está pedindo o valor de uma unidade, tá? Que é o unitário. Então, sempre que eu falo unitário, é uma unidade. Então, para mim fazer isso, eu tenho que pegar esse total, custo direto total, esse valor que eu já encontrei, e dividir pela quantidade vendida, tá? Então, eu vou pegar o 676.056 dividido pelas vendas, 6.830. Então, 676 mil, que é o custo total direto do chapéu, e divido pelas vendas do chapéu, 6.830, tá? Então, aí me dá 98,98. Então, um chapéu, ele tem o custo direto de R$ 98,98. Aí, se eu clicar aqui na setinha e arrastar, eu tenho da bolsa e eu tenho do cinto, tá? Então, eu achei o valor do custo direto total de cada produto e unitário de cada produto. Beleza? Agora eu vou para o item 3. O item 3 diz assim, ó, faça o mesmo para o custo indireto. Calcule o custo indireto total e o custo indireto total de cada produto, fazendo o rateio em função da quantidade vendida. O custo indireto é mais complicado um pouco. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu transportei aqui ó, o valor. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o total, né? Então, é só somar, soma, né? Clica aqui no sinal da soma e somo tudo. Então, deu o total de custos indiretos, 939 mil, tá? Então, esse é o custo indireto total da empresa. Então, olha, aqui é o custo direto total, aqui é o custo indireto total, tá? Bom, mas ele não quer saber o total, ele quer saber o indireto do chapéu, da bolsa e do cinto. E para mim fazer isso, como eu expliquei lá no começo, eu não tenho uma direção que mostre quanto cada produto utilizou desse custo indireto. Então, eu tenho que adotar um critério de rateio, né? O critério adotado pelo exercício, ele fala rateio em função da quantidade vendida. Então, o rateio, ele vai acontecer em função das vendas, tá?
em função das vendas. Então, eu tenho que encontrar um valor percentual de cada produto correspondente às vendas. Para mim fazer isso, a primeira coisa é somar as vendas. Então, eu vou somar aqui as vendas. Deixa eu tirar esse sinal aqui, porque aqui não é moeda, que é quantidade. Então, olha, a empresa vendeu 20.508 unidades, tá? 6.800 de chapéu, 4.300 de bolsa, 9.300 de cinto. Então, dá isso. Para mim saber a participação de cada um nos custos indiretos, eu tenho que achar a porcentagem do chapéu, da bolsa e do cinto. Para mim achar a porcentagem, eu vou dividir a quantidade de vendas pelo total, tá? Então, 6.830 dividido por 20.000, 4.343 dividido por 20.000, 9.335 dividido por 20.000. Vai dar a porcentagem de cada produto. Então, aí eu fiz aqui, ó. Então, olha aqui. 6.830 dividido por 20.508. Então, deu 33,3%. Tá? O da bolsa, mesma coisa, 21,2%, e do cinto, 45,5%. Então, o total, 100%. Então, o chapéu, ele representa 33% das vendas, a bolsa, 21%, e o cinto, 45%. Tá? Como o critério de rateio é as vendas, são as vendas, né? É a quantidade vendida, então essa porcentagem eu uso para fazer o rateio, tá? Que é o segundo passo aqui, ó, o valor do rateio. Como que eu faço o valor do rateio? Eu vou pegar o total de custos indiretos, esse total de 939 mil, vezes 33%, 21%, 45%. Então, é isso que eu fiz aqui na linha amarela, o valor do rateio. Então, eu peguei 939 mil vezes 33,3%. E aí deu 312 mil. Se eu clicar e arrastar aqui, a bolsa 198 mil, o cinto 427 mil. Se eu somar os três, tem que bater o valor aqui, ó. Então, bateu certinho. 939.520, tá? Então, o custo indireto que é atribuído para o chapéu é 312 mil, para a bolsa 198 mil e para o cinto 427 mil. Esse é o critério adotado porque a empresa designou que as vendas é que determinam o rateio do custo indireto, tá? Então, o total de custo indireto do chapéu é 312, da bolsa 198, do cinto 427. Então, eu achei o valor do custo indireto de cada produto, tá? Aí, no mesmo item, ele fala para calcular o custo indireto unitário. Então, é a mesma coisa do custo direto. O 312 mil é o custo indireto de todos os chapéus que foram vendidos. Os 198 mil de todas as bolsas e o 427 de todos os cintos. Eu quero saber de uma unidade. Então, eu vou dividir pela quantidade de vendas, né? Então, 312 mil dividido por 6.830. Então, eu tenho o custo do chapéu, 45,81. Se eu arrastar aqui, vai dar 45,81 para a bolsa, 45,81 para o cinto, tá? Por que que é igual? Porque nós fizemos um rateio. Então, o rateio sempre é dividido em quantidades proporcionais a um critério. No caso aqui, são as vendas. Como é proporcional às vendas, então o valor unitário vai ser o mesmo para todos eles, tá? Então, cada chapéu tem um custo indireto de R$ 45,81. Ok? Então, agora eu vou para o item 4. Calcular o custo total da empresa. Então, o custo total da empresa é necessário somar o custo direto total e o indireto total. Então, eu vou somar os dois. Então, eu venho aqui, ó.
custo direto, eu vou copiar de novo, né? Então, eu venho aqui, custo direto total, tá aqui, ó, total do custo direto. Então, eu copio aqui embaixo, 676.582.871, 2.129, que é esse total aqui, ó, custo direto, tá? Eu levei ele para baixo. E aí, o custo indireto, mesma coisa, que é o que eu achei aqui, ó. 312 mil do chapéu, 198 da bolsa, 427 do cinto, 939, 520 o total. Então, eu vou pegar essa linha aqui e vou colocar aqui embaixo. Tá? Então, eu quero saber o total de custos ou o custo total. É a soma desses dois. Então, eu somo, só somo aqui os dois. Então, já dá esse valor total por chapéu, para a bolsa, por cinto e o da empresa. Tá? Então, eu achei o total de custos ou o custo total do chapéu, da bolsa, do cinto e da empresa. Continuando a análise, vamos voltar lá no item 5 agora. Da mesma forma, calcule o custo total unitário. Agora ele quer saber o unitário. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o total. Vou pegar o custo direto unitário, o direto, custo direto unitário, que eu calculei aqui em cima, vou colocar aqui embaixo. Tá aqui, ó. Custo direto unitário, coloquei aqui. O indireto unitário, mesma coisa. Cadê? Aqui. Custo indireto unitário, que eu calculei para os 3 produtos. Vou colocar aqui. E aí eu vou somar, tá? Então, eu vou somar os dois. Então, somei aqui 98 com 45,81. Então, deu 144,80, 179, 139. Então, esse é o total unitário de cada produto. Tá? Aí eu resolvi o item 5. Agora eu vou para o item 6, que é o último, que é o que mais interessa, que é o resultado, né? Então, ele fala, você sabe quanto que a empresa gasta, você sabe quanto custam os produtos, você também calculou o faturamento, agora diga, a empresa teve lucro? Qual produto deu lucro e qual deu prejuízo? Então, para mim, apurar lucro é uma fórmula simples. Vou escrever aqui, ó. Lucro é igual receita menos custo total. Total menos custo total, tá? Então, essa é a fórmula do lucro. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu ponho aqui, ó. Aí, eu já tenho aqui o total de custos, né? O custo total. Deixa eu mudar aqui para... Custo total tá aqui. O faturamento, eu peguei lá em cima no primeiro item, ó. Tá aqui o faturamento. Então, eu vou copiar o faturamento e vou colar aqui. Então, colei o faturamento aqui e o custo total está aqui. Então, faturamento ou receita, escrevi aqui, menos o custo. Então, eu vou pegar 1.024 menos 988. 812 menos 781, 1.232 menos 1.291, 3,68 menos 3,68. Então, fazendo a conta, um menos o outro, então deu 35.000 positivo para o chapéu, 30 mil positivo para a bolsa, menos 66 mil para o cinto e R$ 35 o total. Tá? Então, esse é o resultado final. Então, a empresa teve lucro, esse lucro é o resultado da fórmula. Se ele for positivo, a empresa teve lucro. Se ele for negativo, a empresa teve prejuízo. É só isso que o resultado que o exercício pede. A empresa teve lucro. Então, quando eu calculo o total e o total, eu vejo que deu um resultado de R$ 35 positivo. Então, a empresa teve lucro de R$ 35. Tá?
Qual produto deu lucro? Mesma coisa, eu vou para cada produto. Qual que deu um valor positivo? Então, eu tenho o chapéu, deu um lucro de 35.545, a bolsa deu um resultado positivo, 30.952. Então, chapéu e bolsa deram lucro. Qual deu prejuízo? O cinto, porque o valor dele foi negativo, né? Sempre que é negativo, é prejuízo. Então, negativo em 66.463, tá? Então, chapéu e bolsa deram lucro, cinto deu prejuízo. Pronto, resolvi o exercício. Tem uma outra análise que a gente pode fazer pelos unitários, tá? Então eu pego o custo direto unitário de cada produto, o custo indireto unitário de cada produto e o custo total unitário de cada produto. E aí eu analiso o lucro comparando com o preço de venda, tá? Então eu pego o preço de venda menos o custo total unitário. Vou escrever aqui, ó. Preço de venda menos custo total unitário, tá? Essa forma também dá para fazer essa análise. Então, quando eu faço o preço menos o custo total unitário, então eu tenho um resultado de 5,20 no chapéu, 7,13 na bolsa e menos 7,12 no cinto. Isso significa que para cada chapéu vendido, a empresa tem um lucro de R$ 5,20, para cada bolsa vendida ela tem um lucro de 7,12 e para cada cinto vendido ela tem um prejuízo de 7,12. Tá? Se eu multiplicar esses valores pela quantidade de vendas, vai dar esse resultado aqui que nós tínhamos encontrado antes, ok? Então, esses resultados servem para algumas análises, né? Por exemplo, chapéu e bolsa são os que dão lucro, né? O chapéu é o que mais dá lucro, 35 mil. O cinto, ele dá um prejuízo muito grande. O prejuízo que o cinto dá é praticamente o lucro do chapéu e da bolsa juntos, tanto que a empresa tem só R$ 35 de lucro, tá? Então, se a empresa não tivesse cinto, ela teria um lucro de 66 mil reais e alguma coisa. E, no entanto, ela teve um lucro de R$ 35 apenas, ok? Então, esse entendimento que é interessante, tá? O que significa esse resultado? E aí, a gente faz essa análise toda para chegar nesse resultado e para poder tomar decisão. Então, o dono da empresa, ele vai ter que tomar uma decisão, né? O que ele vai fazer com o cinto, se ele vai pagar a venda, se ele vai dar um jeito de reduzir o custo, pode ver que o custo dele é o maior de todos, né? O custo direto é muito alto, é o maior de todos, o indireto também. Então ele tem informações para tomar decisão. O que ele vai fazer, tá? Eu pago o cinto, eu estimulo chapéu e bolsa, eu tento reduzir custos de cinto e estimulo a venda, enfim, tá? Então, essa informação serve para os gestores tomarem decisão. Ok, pessoal? Então, é isso. É, essa explicação desse exercício que eu fiz serve para todos os outros exercícios, né? Os outros exercícios são apenas variações de tipos de empresa. Então, a gente tem supermercado, lanchonete, academia de ginástica, laticínios. Então, são empresas diferentes, mas que seguem o mesmo padrão de raciocínio e de cálculo de como encontrar o faturamento e o resultado final para poder tomar a análise, tá? Eu vou disponibilizar, então, esse vídeo. A lista de exercícios já está lá. Então, vocês vão fazer essa lista e depois, na aula de sexta-feira, eu vou estar explicando o projeto de aprendizagem para que vocês já possam fazer e desenvolver para que a gente tenha tanto a lista de exercícios quanto o projeto de aprendizagem como instrumentos de avaliação do curso. Ok? Muito obrigado. Tchau.